Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciência, seguindo o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 2. Iniciando a semana 4 com o tema Fenômenos Naturais. O PET traz um fragmento de um texto para a gente ler, né? Então vamos ler, que é o seguinte: possibilidades de outro terremoto com escala que excede a intensidade sísmica de 5 em Miyagi, no Japão. Na noite de segunda-feira, dia 22 de 3 de 2021, o Comitê de Pesquisa de Terremotos do governo informou sobre a possibilidade da ocorrência de um abalo sísmico de intensidade superior ao da ocorrência de sábado, foi dia 20, na costa de Miyagi, lá no Japão. O epicentro foi em um local com facilidade para a ocorrência de terremoto. Após o de magnitude 6,9, no final da tarde de sábado, ocorreram réplicas, mas as de magnitude 4 e 6 são poucas demais, o que pode ser um sinal de ocorrência de mais um tremor com escala maior. Então, essa foi uma reportagem sobre um terremoto que houve lá em Miyagi, né, uma cidade no Japão, no dia 22 de março de 2021. Então, vamos entender melhor, né, todos os termos que foram utilizados nessa reportagem. Vamos falar sobre abalos sísmicos, terremotos e tudo mais. Imagine se você estivesse no epicentro de um terremoto, certamente estaria bastante ansioso e com medo. Mas você sabe como e por que surgem os terremotos? O que é o epicentro? Olha, quando acontece um terremoto, já já a gente vai ver por que eles acontecem, né? Eles acontecem nas camadas mais interiores do nosso planeta, né? Nas camadas mais interiores ali do solo, mais profundas do solo. O ponto onde o terremoto surge lá debaixo do solo, lá nas camadas mais interiores, é chamada de hipocentro. Então, ocorre aqui um fator, né, que faz com que haja um tremor aqui nessa parte da litosfera, aqui, né, aqui na crosta terrestre, que seja sentido aqui pela crosta terrestre. Então, acontece esse fenômeno, né, seja um deslocamento de placas, uma colisão de placas tectônicas, alguma coisa, aqui nesse local chamado de hipocentro, e essa energia, né, que foi produzida aqui, ela é distribuída por toda aquela placa, por toda aquela região e sentida aqui na crosta terrestre, né? Então, o local onde isso é refletido diretamente na crosta terrestre é chamado de epicentro. Então, é o ponto onde aquele abalo sísmico, onde aquele terremoto vai ser sentido com maior intensidade. Quanto mais distante do epicentro, menor é a intensidade com que aquele tremor, aquele abalo vai ser sentido. Então, no epicentro é o ponto onde se sente diretamente esse fenômeno. Então, agora vamos falar como e por que surgem os terremotos. A Terra é dividida em três camadas, como nós já sabemos, né? A crosta, que é a camada externa, com rochas resfriadas, aqui onde nós vivemos. O manto, que é a camada intermediária, e o núcleo. As camadas internas, né, o manto e o núcleo, são camadas em altas temperaturas, né, devido à pressão que todo o planeta exerce. Quanto mais em direção ao interior do planeta, maiores são as temperaturas. Sabemos que sobre a crosta terrestre encontra-se o manto, que é formado pelo magma, um material líquido, pastoso e muito quente, com temperaturas que chegam a atingir os 2.000 graus Celsius nas regiões mais profundas. Então, as rochas, né, que compõem o nosso planeta na região do magma estão todas derretidas. Então, esse material líquido pastoso são rochas derretidas devido às altas temperaturas dessa região. Então, aqui no manto, o conteúdo do manto, dessas rochas derretidas, são chamadas de magma. E o magma é a mesma lava do vulcão, né? Quando acontece desse magma extravasar aqui para a crosta terrestre, né? Devido a alguma falha, alguma fenda nas placas tectônicas, que nós vimos também na última aula, né? Esse magma, ele extravasa, ele vem para a superfície terrestre e nós chamamos de lava, né? Dentro do fenômeno do vulcanismo.
As placas tectônicas flutuam sob o magma, estando em constante movimento, responsáveis por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação de montanhas, vulcões, terremotos e até mesmo tsunamis. Então, como nós vimos na aula passada, a crosta terrestre ela não é uma camada inteiriça de rochas sólidas, ela é toda fragmentada em grandes placas, que nós chamamos de placas tectônicas. E essas placas, elas flutuam sobre o magma, né? Nós temos as placas tectônicas e logo abaixo nós temos o magma, né? São essas rochas derretidas em altas temperaturas. E elas estão em constante movimento, aqui o movimento de convecção, né? Devido à fervura ali, está tudo constantemente quente, então esse material ele acaba fazendo esse movimento aqui, né? Essa corrente de convecção, e isso, esses movimentos do magma, faz com que ocorram mudanças, transformações aqui na litosfera, como por exemplo a formação de montanhas. As montanhas se formam devido ao movimento dessas placas, né, que é ocasionado pelo movimento desse magma. Os vulcões, que é quando acontecem frestas aqui na crosta terrestre, né, entre as placas, e acaba ocorrendo rompimento da litosfera e esse magma ele extravasa, né? Nós chamamos de lava, de vulcão. Os terremotos, né? Essa movimentação dessas placas ocasionam terremotos, tremores e até mesmo tsunamis, quando isso acontece dentro nas placas, né, que estão no fundo dos mares e dos oceanos. Toda essa energia ela é transmitida aqui para a água, né, que vai sendo conduzida até chegar na costa dos continentes, e isso tudo em forma de uma onda gigante, né, que nós chamamos de tsunamis. As placas podem se movimentar de três formas diferentes. Nós temos o movimento convergente, que é quando duas placas se chocam, então nós temos duas placas indo na mesma direção. O movimento divergente, que é quando elas se movimentam em direções contrárias, e o movimento transformante, que é quando as placas elas se movem elas se deslocam em um sentido contrário, né? Separando as placas que estão se deslocando lateralmente. Então, uma vai para baixo, a outra para cima, elas acabam tendo esse movimento contrário chamado transformante. Os terremotos são tremores de terra que surgem a partir da liberação da energia acumulada entre alguns pontos de encontro entre duas placas tectônicas. Então, aqui eu tenho uma placa, aqui eu tenho outra, e nesse ponto elas estão se encontrando. Então, quando acontece um movimento, né, de placas tectônicas, então a liberação de energia acontece bem aqui no ponto, né, onde isso está acontecendo, esse contato, esse choque entre essas placas está acontecendo, que é o chamado hipocentro, e toda essa energia liberada, né, e é sentida aqui na crosta terrestre, aqui na superfície da crosta terrestre, e o ponto que recebe a maior quantidade de energia aqui na crosta é chamada de epicentro, que é o ponto mais próximo do hipocentro. Conforme vai se distanciando aqui do epicentro, esse abalo, né, essa energia, ela é sentida com menos intensidade. Então, quanto mais distante do epicentro, menor a intensidade se sente esse abalo, esse tremor, esse terremoto. Quanto mais próximo do epicentro, mais se sente. Com essa liberação, as placas reacomodam-se na litosfera e propiciam a ocorrência dos abalos sísmicos ou terremotos. O local onde eles surgem no subsolo é o hipocentro, e o lugar na superfície terrestre onde ele primeiro se manifesta é chamado de epicentro. A maior parte dos terremotos ocorre nas bordas das placas tectônicas ou em falhas entre dois blocos de rochas. As regiões mais sujeitas a terremotos são aquelas próximas às placas tectônicas, como o oeste da América, né, onde está localizada a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, por exemplo, aqui eu tenho um encontro de duas placas e nós podemos ver que elas estão num movimento de encontro, né? Elas estão indo ao encontro de uma da outra. Então, há bastante ocorrência de terremotos aqui nessa região e também nas regiões como no Oceano Pacífico, onde se localiza o Círculo de Fogo.
Então, como nós vimos aqui, as regiões de encontro de placas tectônicas, né, as regiões próximas às bordas das placas tectônicas, são as regiões que mais vão ter ocorrências de terremotos, de formação de montanhas, de vulcanismo, né, que são esses fenômenos causados pelo movimento dessas placas. Então, quanto mais distante das bordas das placas, menor se sente esses tipos de fenômeno. Então, o local mais propício, né, para ocorrência de terremotos, como o texto disse, é aqui no encontro entre a placa de Nazca e a placa da América do Sul, né, a placa sul-americana, e também onde ocorre o famoso círculo de fogo. Eu vou mostrar para vocês numa imagem agora o que seria esse círculo de fogo. Aqui nós temos uma imagem, né, representando o mapa mundi aberto, né, num plano horizontal aqui, num registro plano, e nós temos aqui essa região está marcada aqui de vermelho, que é o chamado Círculo de Fogo. Ele pega aqui bem na costa da América do Sul e segue aqui, né, pelos continentes até a região da Ásia e da Oceania. Essa região toda aqui é marcada por encontro de placas tectônicas, né? Nós temos a placa do Pacífico, que é uma placa bem grande e em volta da sua borda toda há esse chamado Círculo de Fogo, que é uma região com alto índice de vulcanismo e também com alto índice de terremotos. Vamos visualizar isso aqui no mapa, onde nós temos a representação das placas tectônicas. Olha só, o Círculo de Fogo pega bem aqui na costa, né, da América do Sul e segue por toda essa região aqui até aqui próximo à divisão da placa indo-australiana, né? Então a placa do Pacífico ela é bem grande, aqui o mapa mundi está aberto, né? E então a gente pode entender que essa parte aqui se encontra com essa, certo? O nosso mundo ele é uma bola, né? Ela é redonda, então nós temos aqui essa parte que se encontra com essa. Aqui ele está aberto para a gente visualizar melhor essa representação. Então aqui está localizado o Círculo de Fogo, que é a região com maior índice de vulcanismo e terremotos. Por estar localizado exatamente no centro da placa sul-americana, o Brasil quase não sofre abalos sísmicos, né? Então a gente raramente sente aqui tremores de terra, às vezes até acontece, mas bem de leve, né? Terremotos não tem, vulcões muito raro, não tem. Por quê? Nós estamos aqui distantes das bordas da nossa placa, né? Que é a placa sul-americana. Então, como eu disse para vocês, quanto mais no centro das placas, menor é a incidência desses fenômenos. As regiões que mais se sentem são regiões próximas às bordas das placas. Há no país ocorrência de sismos de pequena magnitude decorrentes dos desgastes da placa, né? Então, acontece um tremorzinho de vez em quando, mas terremoto mesmo não tem. Então, visualizando mais uma vez o nosso mapa mundi com a demarcação das placas tectônicas, a placa do Pacífico aqui toda grandona, né, abrigando em sua borda o famoso Círculo de Fogo, placa norte-americana, placa antártida, indo-australiana, placa africana. Olha a placa sul-americana e o Brasil bem no meio dela, né? Ainda bem. E essas setinhas, inclusive, apontam a direção do movimento da placa, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui ó, a placa sul-americana. Essa parte da sul-americana e essa parte da placa africana, elas estão realizando um movimento chamado de divergente, uma indo para um lado, outra indo para o outro. Mesma coisa aqui, ó, aqui, uma indo para um lado, outra para o outro, movimento divergente. Em alguns pontos, as placas podem realizar um movimento convergente, olha, que elas estão indo na mesma direção, ocorrendo então um choque de placas. Aqui, por exemplo, na placa do Pacífico, esse ponto da placa do Pacífico com este ponto da placa norte-americana, nós temos um movimento transformante, né? A placa do Pacífico indo para cima e a placa norte-americana indo para baixo, movimento transformante. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa semana. Caso vocês precisem de ajuda ou tenham dúvidas, me mandem mensagem lá no WhatsApp, no Google Classroom, estou sempre à disposição. Até a próxima. Abraço, tchau, tchau.